Capítulo 56 O evento. Quando acontecer o evento inevitável, ninguém poderá negar o seu advento. Degradante para uns e exultante para outros. Quando a terra for sacudida violentamente e as montanhas forem desintegradas em átomos, convertidas em corpúsculos dispersos, então, sereis divididos em 3 grupos. O dos que estiverem à direita, e quem são os que estarão à direita? O dos que estiverem à esquerda, e quem são os que estarão à esquerda? E o dos primeiros crentes, e quem são os primeiros crentes? Estes serão os mais próximos de Deus. Nos jardins do prazer, haverá uma multidão pertencente ao primeiro grupo e poucos pertencentes ao último. Estarão sobre leitos incrustados com ouro e pedras preciosas, reclinados neles, frente a frente, onde lhes servirão jovens, de frescores, imortais, com taças, jarras, e ânforas, cheias de néctares, provindos dos mananciais celestes, que não lhes provocará hemicrania, nem intoxicação. E também lhes servirão, as frutas de sua predileção, e carne das aves que lhes apetecerem, em companhia de úris, de cândidos olhares, semelhantes a pérolas bem guardadas, em recompensa por tudo quanto houverem feito. Não ouvirão, ali, frivolidades, nem haverá qualquer pestilência, a não ser as palavras, paz, paz. E o grupo, dos que estiverem à direita, e quem são os que estarão à direita? Passeará entre lotos, com frutos, sobrepostos, e pomares, com árvores frutíferas entrelaçadas, e a extensa sombra, e água manante, e frutas abundantes, inesgotáveis, que jamais lhes serão proibidas, e estarão sobre leitos elevados. Sabei que criamos, para eles, uma nova espécie de criaturas, e as fizemos virgens, amantíssimas, da mesma idade. Para os que estiverem à direita, estes são uma multidão, pertence ao primeiro grupo, e outra, pertencente ao último. E os que estiverem à esquerda, e quem são os que estarão à esquerda? Estarão no meio de ventos abrasadores e na água fervente, e nas trevas da negra fumaça, sem nada, para refrescar, nem para aprazar. Porque, antes disso, estava na luxúria, e persistiram, em seu supremo pecado. E diziam, acaso, quando morrermos e formos reduzidos a pó e ossos, seremos ressuscitados? Ou o serão, nossos antepassados? Diz-lhes, em verdade, os primeiros e os últimos serão congregados, para o encontro de um dia conhecido. Logo, sereis vós, ó desviados, diz mentidores. Sem dúvida que comereis do fruto do zacum, do qual fartareis os vossos estômagos. E, por cima, bebereis água fervente. Bebê-la-eis com a sofreguidão dos sedentos. Tal será a sua hospedagem, no dia do juízo.
Nós vos criamos. Porque, pois, não credes na ressurreição. Haveis reparado, acaso, no que ejaculei? Por acaso, criais vós isso, ou somos nós o Criador? Nós vos decretamos a morte, e jamais seremos impedidos de substituir-vos por seres semelhantes, ou transformar-vos no que ignorais. E, na verdade, conheceis a primeira criação. Porque, então, não meditais? Haveis reparado, acaso, no que semeais? Porventura, sois vós os que fazeis germinar, ou somos nós o germinador? Se quiséssemos, converteríamos aquilo em feno e, então, não cessaríeis de vos assombrar, dizendo, em verdade, estamos em débito. Estamos, em verdade, privados de colher os nossos frutos. Haveis reparado, acaso, na água que bebeis? Sois vós, ou somente somos nós quem a faz descer das nuvens? Se quiséssemos, fala-íamos salobra. Porque, pois, não agradeceis? Haveis reparado, acaso, no fogo que ateais? Fostes vós que criastes a árvore, ou fomos nós o Criador? Nós fizemos disso um portento e conforto para os nômades. Glorifica, pois, o nome do teu Supremo Senhor. Juro, portanto, pela posição dos astros. Porque é um magnífico juramento, se soubesseis. Este é um Alcorão honorabilíssimo. Num livro bem guardado. Que não tocam, senão os purificados. É uma revelação do Senhor do Universo. Porventura, desdenhais esta mensagem. E fizestes disso o vosso sustento, para que o pudesseis desmentir. Porque, então, não intervis, quando a alma de um moribundo alcança a garganta. E ficais, nesse instante, a olhá-lo. E nós, ainda que não nos vejais, estamos mais perto dele do que vós. Porque, então, se pensais que em nada dependeis de nós, não lhe devolveis a alma, se estáis certos. Porém, se ele for um dos achegados a Deus, terá descanso, satisfação e um jardim de prazer. Ainda, se for um dos que estão à direita, ser-lhe-á dito, que a paz esteja contigo, da parte dos que estão à direita. Por outra, se for um dos desmentidores, extraviados, então terá hospedagem na água fervente e entrada na fogueira infernal. Sabei que esta é a verdade autêntica. Glorifica, pois, o nome do teu Supremo Senhor.